O templo finalmente estava pronto. Cada detalhe, desde as fundações até o último utensílio de ouro, havia sido trabalhado com a máxima excelência. Cada parede, cada pilar, cada peça refletia o desejo de honrar a Deus. Mas um edifício, por mais magnífico que seja, é apenas uma estrutura. Era preciso que ele se tornasse a casa do Senhor, e para isso era necessária a consagração. Salomão, em sua sabedoria, convocou todos os líderes de Israel para se reunirem em Jerusalém. As autoridades das tribos, os chefes de família, todos vieram. Era o tempo das festas, o 7º mês, um período de grande alegria e celebração em todo o reino. Havia uma atmosfera de unidade no ar, um só coração e um só propósito entre o povo. Eles estavam prontos para testemunhar um dos momentos mais importantes de sua história. A cerimônia começou. Os sacerdotes, vestidos em seus trajes sagrados, foram até a tenda de Davi, onde a Arca da Aliança estava guardada. Com uma reverência profunda, eles a ergueram sobre os ombros. A arca não era apenas uma caixa de madeira revestida de ouro. Ela era o símbolo tangível da presença de Deus entre seu povo. Ela continha as 2 tábuas de pedra, as mesmas que Moisés recebeu no Monte Sinai, com os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Era o testemunho da aliança eterna entre o Criador e Israel. Com passos solenes, os sacerdotes transportaram a arca, junto com a tenda do encontro, e todos os seus utensílios sagrados, em uma procissão gloriosa, em direção ao novo templo. A multidão observava em silêncio respeitoso. Era um momento que conectava gerações, desde os dias de Moisés no deserto, até aquele instante, diante da casa que Salomão construiu. Ao chegarem ao templo, eles levaram a arca até o seu destino final, o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado de toda a construção. Com cuidado, eles a posicionaram debaixo das asas dos grandes querubins de ouro que guardavam o lugar. E naquele momento, algo extraordinário aconteceu. Quando os sacerdotes saíram do Santo dos Santos, a adoração explodiu. Os levitas, que eram os músicos e cantores designados para o serviço do templo, tomaram suas posições. Vestidos de linho fino, eles se organizaram em um grande coral. O som de címbalos, harpas e liras encheu o ar. E então 120 sacerdotes em perfeita harmonia ergueram suas trombetas e tocaram em uníssono. Era um som poderoso, um som que ecoava pelos pátios do templo e alcançava os céus. Enquanto a música instrumental ressoava, os cantores uniram suas vozes em uma só aclamação, um cântico de louvor que vinha do fundo da alma. Eles cantavam uma verdade eterna: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. A unidade era perfeita. Não eram apenas vozes cantando juntas. Eram corações batendo em um mesmo ritmo de gratidão e adoração. E foi nesse exato momento de unidade e louvor sincero que o sobrenatural aconteceu. De repente, uma nuvem densa e visível começou a encher todo o templo. Não era uma fumaça comum. Era a Shequina, a glória manifesta de Deus. A nuvem desceu com uma intensidade tão avassaladora, uma presença tão poderosa e santa, que os sacerdotes, homens acostumados com o sagrado, não conseguiram permanecer de pé para continuar o seu serviço. A majestade de Deus era palpável, real, gloriosa. A glória do Senhor havia enchido a sua casa. O templo, que até então era uma obra-prima da arquitetura humana, agora estava selado pela presença divina. Não era mais apenas o templo de Salomão, era a morada do Deus Altíssimo na terra. O propósito havia se cumprido. Aquele edifício não era apenas um lugar para rituais, mas um ponto de encontro entre o céu e a terra, onde a glória de Deus habitava de forma visível entre o seu povo. Salomão se ajoelhou e orou, dedicando aquela casa a Deus, reconhecendo que nem os céus dos céus podem conter o Senhor, mas ainda assim, ele escolheu colocar-lhe o seu nome. Essa história, registrada em 2 Crônicas capítulo 5, é muito mais do que um relato histórico. Ela nos ensina princípios espirituais profundos que são tão relevantes hoje quanto foram naquela época. O que moveu o céu e trouxe a glória de Deus à terra não foi a beleza do ouro ou a perfeição das pedras. Foi a combinação de 3 elementos poderosos: unidade, adoração sincera e reverência. Primeiro, a unidade. Todo o povo de Israel e seus líderes estavam reunidos com um só propósito. Não havia divisão, não havia competição. Havia um único desejo: honrar a Deus
Quando o povo de Deus se une em espírito e em verdade, algo poderoso acontece. A unidade cria uma atmosfera para o agir de Deus. Segundo, a adoração sincera. A música e o canto não eram apenas uma performance. Eram uma expressão genuína de gratidão e reconhecimento da bondade e do amor eterno de Deus. A adoração que move o coração de Deus é aquela que nasce de um coração verdadeiramente grato e apaixonado por Ele. E terceiro, a reverência. A arca foi tratada com o máximo respeito, e a presença de Deus foi reconhecida com temor e assombro. Eles sabiam que estavam diante do Deus Santo. A reverência nos lembra de quem Deus é e de quem nós somos diante dele, hoje. A Bíblia nos ensina que nós somos o templo do Espírito Santo. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas Ele escolheu fazer morada em nossos corações. E a mesma glória que encheu o templo de Salomão deseja encher a nossa vida. A pergunta é: estamos criando a atmosfera certa para que isso aconteça? Estamos buscando a unidade com nossos irmãos? Nossa adoração é sincera e vem do coração? Vivemos com reverência diante da santidade de Deus? A glória de Deus não depende de prédios, de grandes eventos ou de estruturas complexas. Ela depende de corações preparados, de vidas rendidas, de pessoas que, em unidade, levantam uma adoração genuína e reconhecem a soberania do Senhor. Assim como os sacerdotes não puderam ficar de pé, a presença de Deus em nossa vida deve ser tão forte que o nosso eu, nossos planos e nossa vontade própria não consigam prevalecer. Que a glória dele seja tudo em nós. Se essa mensagem tocou o seu coração, e você deseja que a glória de Deus encha a sua vida de forma palpável e transformadora, eu te convido a fazer algumas coisas. Primeiro, curta este vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa verdade. Segundo, comente aqui embaixo: Senhor, encha minha vida com tua glória. Deixe essa ser a sua oração hoje. E por fim, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma das nossas histórias bíblicas, contadas para fortalecer a sua fé. Obrigado por assistir. Até o nosso próximo capítulo da fé.